Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Hoje é edição especial, nesta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Programa pra lá de especial hoje. Tenho a honra de ter ao meu lado uma pessoa... Bom, eu já vou te falar de quanto eu lembro desses nossos bate-papos, mas antes tem aqui a dona Nay Faco, que está gentilmente atendendo ao pedido do nosso Farol de Limeira. Dona Nay, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Fico feliz. E eu vou lhe falar o que eu ia dizer. Eu me lembro das nossas entrevistas conduzidas pelo João Valdir de Moraes. Quantas e quantas vezes a senhora não deu o privilégio de falar sobre a associação, né? Sim, bastante. Enquanto eu estou há muitos anos ainda, então tem que divulgar. Né? Verdade. Bom, estamos falando aqui da Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Limeira. Interessante, né? Porque nem sempre aposentado é idoso, o idoso é aposentado. Hoje sim. Hoje é mais assim, que as leis agora não se aposenta tão mais cedo como aposentava antigamente. Sim. Meu marido aposentou com 43 anos. Hoje não se aposenta mais, porque hoje tem que ter a idade para se aposentar. Homem, 55 e mulher, 52. Tendo tempo de serviço, que ainda sai com um desconto bastante, né? Então, eles preferem esperar até 60, 65 anos. Bom, então já vamos entrar nesse assunto antes de falar da associação. Existem muitas críticas que foram feitas a essa reforma aí da Previdência. A senhora está entre esses que criticam essa reforma, dona Nay? Tem coisas que sim, eu critico, e tem coisas que eu acho que foi o certo. Então, principalmente o salário da pensionista. Isso eu critico, porque o marido trabalhava, recebia 100%. Hoje a esposa passa a receber 60% só, se o marido vier a óbito. Então, isso aí, sim, eu acho que foi perca. Então, isso daí eu critico, sim. Agora, o brasileiro está se vivendo muito. Aliás, o ser humano está se vivendo muito. Então, aposentar muito cedo é difícil também, né? Então, tem coisas, quanto à idade, eu entendo que é o necessário. Antes da gente entrar na associação, queria que a senhora nos desse uma visão desse novo aposentado. Como a senhora bem falou, as pessoas estão vivendo mais e vivendo, em boa parte das vezes, melhor. Como é que chega esse novo aposentado nessa idade, ou desfrutando, né, dos benefícios, se é que podemos chamar assim, da aposentadoria? Houve mudanças, na sua opinião? Houve mudança, sim, mas o aposentado, desde que eu me lembro de pessoas aposentadas, sempre teve a dificuldade para se viver. Ele perde muito a qualidade assim, de poder aquisitivo depois que aposenta. Então, a pessoa que era acostumada a se viver bem quando estava na ativa, quando ele aposenta, perde muito. Então, passa a se viver assim, com mais dificuldade. Então, o novo aposentado ele precisa lembrar, quando é mais jovem, de se fazer alguma coisa para ter uma velhice mais digna, com mais assim, qualidade de vida financeiramente, que se perde muito. O aposentado perde bastante. É porque muito se fala em qualidade de vida, como a senhora falou. Existe mais disposição, as praças com mais... como é que chama? Com aqueles equipamentos, né, de ginástica, sim, disso, sim. daquilo e tal. A senhora tocou num ponto fundamental. Tudo isso é bom, tudo isso é válido, mas tem os remédios, tem o deslocamento, que não é fácil quando a gente Sim. tem uma certa idade. O remédio gasta-se muito. O remédio sobe muito, muito. Quanto ao remédio, o idoso, se precisar, eu mesmo gasto mais de R$800 de remédio por mês. Agora, você imagina quem ganha o salário mínimo ter esse dinheiro para comprar esse medicamento. Então, eu acho que o governo precisa se colocar mais nessas farmácias, esses remédios aí que é público, que se doa para aposentado, idoso, tem que ter mais remédios, mais assim, quantidades de remédio e diversificar também, porque é muito remédio caro que a pessoa hoje não consegue comprar. A senhora percebe falta de voz? Hoje em dia tem um termo que eles usam muito, que é lugar de fala. Eu acho estranho isso aí, mas assim, lugar de fala é quem vive aquela situação no dia a dia, né? E quem faz as leis são os nossos políticos. Existe até partido de aposentado e tal, mas a gente não percebe a força que seria, digamos assim, pertinente
para esses aposentados se ouvirem mais, o senhor não acha? Sim, precisa. Eu mesmo ia muito para Brasília brigar por aposentado, pelo idoso, tudo. Hoje não mais, porque não tem um canal assim, não tem um lugar que ele possa ir e brigar e achar que vai ser ouvido. Infelizmente, não. O idoso, o aposentado, ele é esquecido. Ele não tem uma voz ativa mais. Quer dizer, você passa a vida inteira trabalhando, contribuindo, né, para um sistema, e depois, quando você mais precisa desse mesmo sistema, você não é atendido. Não é atendido, não. Infelizmente, não. Sabe por que eu acho? A gente vê, existem casos assim, dá para falar até um palavrão, se for o caso, né? Mas existem casos assim absurdos, né? Por exemplo, um juiz, quando ele comete alguma falta grave, ele ganha de presente uma aposentadoria com um salário de R$35 mil por mês. Sim, não sim. É isso? Sim. Então, eles não. O aposentado não. Aposentado não tem isso. Aposentado, cada ano vai se desvalorizando a aposentadoria dele. Hoje nós temos uma defasagem muito grande. O que é comum aparecer na associação, as pessoas que falam. Eu me aposentei com 5 salários mínimos, hoje eu recebo 2, 2,5. Meu Deus. Infelizmente é isso mesmo. Agora começa a se valorizar mais o salário mínimo, que eu acho ótimo, mas em compensação o aposentado se perde mais. Mas mesmo assim, essa valorização que a gente imagina que deva acontecer daqui para frente, a gente tem uma expectativa de inflação esse ano, está na faixa de 5%, 6%, se rodar nisso. 5%, 6% não repõe, né, dona? Isso é a inflação que eles falam, bom, né? Sem dúvida. Mas sem agora dúvida. vai no supermercado, numa farmácia, vê se realmente é isso. Não, tem coisas aí que chegaram a subir 50%, 60%. Exato. E o salário do aposentado esse ano subiu 5,69%. Então, olha só, pega no supermercado o preço de um alimento hoje, daqui a um mês. Se aumenta, todo dia está se aumentando o preço de tudo. Então, a inflação que eles estão medindo é mais da cesta básica comum só. Mas não é só a cesta básica comum, o arroz ou feijão. Existem outras prioridades também, que isso não entra, né, na inflação, infelizmente. Vai comprar um iogurte, vai comprar manteiga que custava, um exemplo simples, a gente consome diariamente, manteiga custava R$8, R$9 até um tempo atrás, hoje está 15, 16, O que é 18. derivado do leite foi um absurdo. Tinha um queijo que eu comprava, eu pagava R$10, R$12, ontem estava R$22. Eu falei, não vou levar, eu não concordo. Eu faço isso como caro. consumidor, sabia? Esses dias, inclusive, esse final de semana, eu fui comprar um produto, aí a moça falou, tá em promoção. Aí eu peguei e falei, puxa, estava em promoção, e aí dá para minha esposa, inclusive, para a Márcia. Aí quando eu fui pagar, ela falou, não, é o outro que estava, esse aqui não. Eu falei, então fica com ele. eu acho que nós, consumidores, temos que fazer isso, né, dona Ana? Sim, tem que fazer. Outra coisa também que o consumidor acaba perdendo, às vezes, ele vai ao supermercado e está lá a plaquinha. Tanto, o valor tanto. Ele compra, chega lá no caixa, não é esse preço. Não, vai pagar o preço que está lá na prateleira. Então, as pessoas têm que aprender a brigar também pelo direito de pagar o mínimo. Porque se está lá, muitas vezes, eu mesmo, já cheguei a chegar lá no caixa, a moça fala, não, o preço está lá, está errado. Problema seus que está errado. Exatamente. Eu cheguei lá, o preço era esse, eu vou levar nesse preço. E eu brigo pelos meus direitos, porque a pessoa precisa aprender também a brigar. E não ter vergonha, né? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa tem vergonha, não é erro do consumidor, é erro de quem está vendendo. Erro de quem está vendendo. Bom, vamos falar um pouquinho da associação agora, tem tanta coisa para a gente falar, deixa eu aproveitar o tempo aqui. Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Limeira. Ela é voltada especificamente para o quê, dona Naí? Lá atrás, quando ela começou, ela era voltada a processos previdenciários. Se saía muito errado a aposentadoria. Era maquininha, né? Não era assim, tudo antigo, né? Verdade. Então, saía muito errado. Então, ela foi criada para se brigar mesmo para processos de aposentadoria. Aí, depois, quando chegou em 2003, nós tivemos muito processo, muito mesmo processo 2003. de erro. 2003. Era fila de pessoas brigando para tentar melhorar a aposentadoria e conseguia porque saiu com erros. O IRM todo saiu errado, então muitas e muitas pessoas conseguiram melhorar o pagamento. Aí depois começou a se pagar todos esses processos e o advogado nosso falou,
os processos vai acabar. E realmente acabou. Hoje não se tem mais processo. Então, aí a gente mudou o objetivo da associação, que era para se atender o aposentado com o processo, para atender o aposentado com médicos. Então, hoje nós temos a clínica médica nossa, que é o forte nosso. Que beleza, não sabia disso. Sim, nós temos 12 médicos especialistas que atendem na associação. Nós temos até sala de pequena cirurgia, lá dentro mesmo. Que beleza. Nós temos a clínica nossa. Bom, a associação vive de associados, né, da contribuição dos associados, é isso? Sim, nós somos associados que não têm desconto em folha de pagamento. Que muitas pessoas estão tendo desconto em folha de pagamento e acabam indo lá com a gente perguntar o porquê. Nós não temos desconto, nós temos o carnezinho, que a mensalidade é R$19,60 por mês, que é pago através desse carnê em casas lotéricas, em banco. Bem irrisório, né? Sim, é irrisório. É um valor baixíssimo. Valor baixíssimo. Pelo que faz. A senhora está falando dessa questão do médico, né, do atendimento médico também. Que tipo de público mais comparece à associação hoje em dia? Quem não pode pagar um plano de saúde. As pessoas, o plano de saúde é caro, não pode pagar. E nós sabemos, por mais que o SUS queira atender, todos não conseguem. Hoje, uma consulta com o endocrinologista, que em Limeira aqui tem muito pouco, então acaba se levando 5, 6 meses para ser atendido. E lá na associação o máximo é 15 dias. Em 15 dias ele já tem. E o valor da consulta é R$45 com direito ao retorno. O sócio não paga o retorno, mas nós pagamos para o médico esse retorno. Fantástico, dona Ana. Por que isso precisa ser mais divulgado, né? Para ter mais Precisa. gente para esse benefício, né? Nós Vamos lá temos com o nosso companheiro Cláudio Bontorninho aqui. Vamos fazer uma matéria aqui para a Tribuna de Limeira também sobre isso, que vale a pena, viu? Porque Sim, vale a pena. é um benefício imediato, né? Você não tem que esperar em fila, você não tem que esperar nada. Não, nós não temos. E depende do caso, como eu venho da área de saúde, eu sei quando a pessoa tem mais urgência da consulta, então, depende do caso, a gente até assim encaixa também já a consulta. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. O Volta e Meia, a gente publica também ações que o nosso serviço de promoção social, o CEPROSOM, faz aqui em nossa cidade, visando também o atendimento aliás, no Carnaval foi muito engraçado, teve até, nós publicamos aqui, como é que chama? Os blocos da terceira idade, essas coisas todas. Sim. Existe esse lado recreativo também. Isso existe lá na associação? Existe. Nós temos o grupo de terceira idade também, que frequenta lá a associação também. Nós temos as viagens nossas também, porque o idoso gosta de viajar. Né? Gosta. O idoso falou de viagem, muitos ficam sócios só por causa da viagem. Então, nós temos também a viagem, tem os bailes, todo domingo, sábado, das 19 às 23 horas, porque o idoso não pode só ficar dentro de casa, tem que curtir a vida também um pouco, né? Claro. Afinal, trabalhou muito, precisa aproveitar um pouco. Aliás, essa mobilidade do idoso é sempre importante. Tem uma componente aqui do nosso farol que ela fala sempre isso, né? Falei, preste atenção nos idosos, na suplementação, às vezes, de algum produto, porque o grande problema do idoso é achar que aposentou, ele tem que ficar numa cadeira, na calçada, vendo o tempo passar, né, dona? Não pode. Eu estou com 76 anos, não tenho tempo de ficar sentada em cadeira na rua, não. Trabalhar ainda, porque eu acho que eu ainda posso contribuir com alguma coisa. O idoso gosta muito de viajar, tanto que o turismo é fortalecido bastante por causa dos idosos. Os idosos viajam bastante. Nem que ele pague em 10, 15 prestações, mas ele está viajando bastante. Eu costumo ir muito para a Serra Negra, falo sempre dessa cidade, e é engraçado porque de domingo pela manhã eu saio para correr, depois eu paro, descanso, fico assim observando, né, as pessoas passando nas calçadas, e eu vejo às vezes caravanas não caravanas como se fosse um ônibus, mas digo assim, grupos, né, de 5, 6, 8, 10 pessoas, idosos com aquelas sacolinhas na mão, perguntando, observando, vendo. Isso é muito comum. Sim, lá, viu? Sim. O idoso ele mudou muito, né? O perfil do idoso se mudou muito. Hoje ele participa mais de tudo. Antes o idoso, aliás, 53, 55 anos, antigamente já era idoso, né? Hoje a expectativa de vida é 75 já. Então mudou muito, o perfil do idoso mudou muito hoje. Eu preciso brincar também um pouco aqui. A gente fala de idoso, né? Então, tem um idoso normal, né? Aí tem o idoso rabugento também, não tem não, dona Ana?
Bastante. Tem bastante? Bastante. Aqueles que chegam, que é prioridade em tudo. Ele sai, ele vai passear, ele enfrenta qualquer lugar para passear. Mas quando chega na fila do supermercado, reclama. Quando chega assim, se tiver que esperar alguém na frente dele, reclama. E, então, esses dias eu tive a palestra com os alunos da Unicamp, eu, a doutora Mayra e o doutor Marcelo. E nós estávamos dizendo que o jovem, ele não respeita quase o idoso, né? Mas também um daí falou assim, mas o idoso também quer ter prioridade em tudo, principalmente quando é para passear. Aí ele esquece que ele é idoso, né? Então, mas o idoso tem aqueles sim que querem, porque ficou idoso eu tenho prioridade. Não é bem assim também. Hoje a lei fala, idoso mesmo é acima de 80, né? Então, acima de 80, sim, tem as prioridades. Exato. Mas 60, 65 anos, ainda dá para esperar um pouco, sim, para sentar e aguardar a vez. Mas é claro. Sem reclamar. Mas claro. Não, eu já vi gente falando assim, isso aí não vai fazer nada o dia inteiro, eu que estou com pressa. É uma forma discriminatória. É uma forma discriminatória. Sim. Né? Como se o idoso fosse um inválido ali. O meu marido adorava ficar na praça, né? Então, todo dia eu trazia ele na praça e vinha buscar ele, porque ele reclamava, porque no ônibus ele encontrava muitas pessoas com sacola, pegava o lugar e tudo. Mas só que ele ficava sem fazer nada o dia todo e queria ter as prioridades dele. E não tem que entender também que não é só ele idoso, né? Aí eu falava para ele, mas não é só você de idoso, existem tantas. Deixa as pessoas vir na praça, consumir, ir nas lojas, gastar. Aí você fica reclamando. Mas é costume de reclamar. Deixa eu te perguntar, outra indiscrição também, em relação à associação, né? Muita gente vai perdendo, né? Que é natural ao longo da vida também seus companheiros ou as companheiras. O idoso, em outros relacionamentos, ele também enxerga isso como uma outra possibilidade ou ele se vê como um estorvo na vida de uma outra pessoa quando ele decide para isso? Não, hoje a gente vê bastante idosos que principalmente moram sozinhos, com certa idade arruma companheira, tanto que nós vamos no baile lá, a gente vê muitas pessoas idosas com uma nova companheira. Então, sim que eles acham falta da companheira, aquela que viveu a vida toda. Claro. Mas eles têm a mente aberta para partir para um novo relacionamento. Então, hoje, o idoso, ele não... Principalmente o homem. O homem, quando ele fica sozinho, ele vai atrás de uma nova companheira. Engraçado, o homem sofre mais, né? Sem uma companheira. Isso é fato. Sim, sim. A mulher ela é mais assim, de fazer amizade, mais fácil de sair com grupos de amigos. Agora o homem não, o homem chegou a uma certa idade, ele se fecha mais. E outra questão também, né, dona Neira, a questão dos filhos também, né? Eu estou vivendo essa síndrome do ninho vazio, ninho né? Vazio. Meu filho foi estudar e trabalhar num outro país, e isso já faz 1 ano e pouco e tal. E às vezes eu vejo a minha esposa, ela bate uma tristeza, uma saudade, é claro que bate, mas os filhos também têm que viver as suas próprias vidas, né? Sim, é o que eu acho. Eu moro sozinha. Quando meu marido faleceu, eu optei por morar sozinha. Então, eu acho que os filhos, cada um tem que ter a vida deles. Então, a lei não permite, né, que o idoso de uma certa idade more sozinho. Eles falam que os filhos têm que estar juntos. Mas hoje o idoso não quer morar com filhos mais. Eu tenho um irmão de 93 anos, mora sozinho. Poxa. E chega nele falar que vai pôr alguém lá dentro. Ele não aceita ir morar com ninguém. Então é a opção deles. Então tem que aceitar. Eu mesmo não quero morar com filhos com ninguém. Claro. Eu quero ter minha vida sozinha. Eu passeio, chega fim de semana, eu tenho minhas amigas, a gente vai para barzinho, a gente passeia. O idoso, hoje eles vivem bem, hoje eles não ficam muito dentro de casa, não. E chega assim, esse tipo de demanda, né, esse tipo aí de problema, por exemplo, de dúvidas em relação a estar sendo maltratado, porque também existem casos de maus tratos em idosos também. Existe? Bastante, existe. Existem pessoas que não aceitam, assim, o idoso dá trabalho. Então tem aqueles idosos que dão trabalho, sim. Como nós falamos, o idoso às vezes ele é cri-cri, ele perturba um filho. Então os filhos acabam perdendo a paciência. A gente vê, ou então hoje o que existe muito também, que nós temos visto lá, os filhos que usam droga, judiado o idoso. Aí agride, bate no idoso, tudo por causa da droga também. Exige que o pai e a mãe dê dinheiro.
Eu tive um senhor que ele ia todo dia chorar lá comigo. Ele era ameaçado todo dia a companheira dele estava acamada há muito tempo. A filha acabou arrumando um traficante e trouxe para dentro de casa. E esse traficante exigia que ele dava o cartão. Se ele não der o cartão, eu vou bater na tua mulher, a mulher na cama. Então ele ficou assim, refém daquela situação. Aí quando eu falava para ele que eu ia denunciar, ele falava, não, se você denunciar, eu vou falar que é mentira. Então existem sim esses casos. Infelizmente ele e a esposa já faleceram, não sei o que houve depois com a filha, mais nada. Mas sofrem muito, viu, com isso. Eu vou pedir para o nosso querido J. Neto uma pequena pausa, um rápido intervalinho, e eu volto para discutir também um outro assunto importante em relação aos idosos, que está relacionado com golpes, né? Bastante. A dona Naí deve ter muito para nos oferecer aqui. Bastante golpes. Eu volto rapidinho, é um minutinho só. Em Limeira, o trabalho não para. Por onde se passa, podemos ver obras e ações sendo entregues. Unidades de saúde, viadutos, pavimentação, iluminação pública, dentre outras. E isso só é possível com a arrecadação do IPTU, entregue pelos Correios. As parcelas estão organizadas e numeradas mês a mês. É só ficar atento ao vencimento. Você utiliza a mesma guia o ano todo. O pagamento em dia é fundamental para continuarmos avançando e termos uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Limeira. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Você que necessita de um escritório de contabilidade de total confiança, procure por Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade e imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Vitória Contabilidade. A água é um bem precioso. A vida depende dela. E mesmo em períodos chuvosos, precisamos ficar atentos. Afinal, a consciência do uso correto se constrói no dia a dia, com a família e a comunidade. A prevenção gera benefícios para todos no futuro. E cuidado com as ligações irregulares, que despejam águas de chuva nas redes de esgoto. Além de risco de ocorrências de vazamento, isso é proibido por lei. Fique atento. Prefeitura de Limeira. O Grupo Bom Pastor tem uma solução completa para amparar você e sua família diante das eventualidades. Com plano de assistência funeral total, mais não é preciso se preocupar e nem ter dor de cabeça com nenhuma providência, pois todas as coberturas necessárias já ficam garantidas de forma preventiva. Isso sem falar nos diversos benefícios em vida criados para ajudar a tornar o seu dia ainda mais cômodo e econômico. E para cuidar ainda melhor da sua saúde, tem o Bom Med Saúde, serviço de telemedicina completo e sem nenhum custo adicional. Com o Bom Med Saúde, você marca e realiza suas consultas sem sair de casa, evitando assim os gastos com deslocamento e filas para ser atendido. Tem acesso a profissionais qualificados, direito à receita médica e aproveite uma rede de farmácias com descontos exclusivos. Para começar a usar o Bom Med Saúde, basta fazer o plano Total Mais e aguardar a mensagem que chegará em seu celular. A partir daí, é só marcar suas consultas sem complicação, tudo pelo celular mesmo. Para contratar seu plano e aproveitar todos os benefícios, chame no WhatsApp 0800 950 1010. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do grupo Engep, Cidade Universitária
2. A Covid-19 continua infectando as pessoas e a vacinação é fundamental para a sua proteção. Veja quando você recebeu a sua última dose e dê sequência. Não corra este risco. Se informe sobre os locais e sobre os plantões, que acontecem regularmente. E mantenha os cuidados de higiene. Faça a sua parte. Verifique quando foi sua última dose da vacina e tome a próxima. Simples, não é? Por favor, não espere mais. Se livre da Covid. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Segundo bloco do nosso Farol Entrevista Especial, nosso Farol de Limeira, né? Nesta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, eu batendo um papo gostosíssimo aqui com a dona Nair Faco a respeito das demandas, né? Que a associação acaba interferindo, a Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Limeira. A senhora ainda é presidente da associação? Ainda. Ainda, né? Que bom. Então, chamá-la de presidente sempre é muito bom. Presidente e a gente falou... desde 2005. 2005. É. Tá bom. Ué, tá fazendo um belíssimo trabalho, só posso dizer isso. Parabéns. Obrigada. A chamada, né, do nosso primeiro bloco foi em relação a golpes contra idosos. Isso aí se tornou muito frequente, né, no noticiário, às vezes por desinformação, e hoje nós vivemos num ambiente altamente tecnológico, né? Hoje em dia tudo é pelo celular e tal, inclusive os golpes. Como é que a senhora enxerga isso? A senhora se preocupa com isso lá na associação também? Bastante. Todo dia eu tenho alguém reclamando de golpe. Infelizmente, não é só golpe assim pelo WhatsApp, nada. Existem os golpes também. Hoje nós sabemos que a pessoa aposentada há mais de 10 anos não tem direito a processo. Mesmo essa revisão da vida toda, quem aposentou há mais de 10 anos não tem direito. E existem muitos profissionais dando golpe, dizendo que a pessoa tem direito, vão lá, paga-se uma quantia e não tem. Isso também é um golpe, e um golpe que muita lábia, muita conversa. E tem gente boa nisso, hein? Sim, bastante, bastante. Nós tem até uma carta que estão mandando aí, de uma entidade de Campinas, que estão mandando a carta dizendo que tem direito. Pessoal, não tem direito. Quem aposentou há mais de 10 anos, não procurem direito a processo que não existe. Processo aposentou há mais de 10 anos, esqueça de tentar mudar a aposentadoria. Isso não existe. Mesmo nessa revisão da vida toda, que deram com uma mão, tiraram com a outra. Porque, geralmente, quem aposentou há mais de 10 anos, que teria o direito dessa revisão. Sim. Mas aí o Supremo vota a decadência, acabou o direito. Então, golpe existe muito, muito, muito cuidado. Não exatamente golpe, mas eu vejo outro problema também com algumas queixas, né? Que é aquele malfadado empréstimo consignado, né? Um negócio Sim. que muitas vezes a pessoa nem está aposentada, já começa a receber aquelas ofertas e tal. Mas o que mais me chama a atenção disso, dona Nair, é o seguinte: muitos filhos que se aproveitam. Todos nós passamos, às vezes, por alguns momentos de dificuldade. Sim, isso é absolutamente normal, faz parte da vida, né? Dificuldade financeira, dificuldade na saúde e tal. E existem alguns filhos que, eventualmente, precisam de alguma coisa, mas tem outros também que tiram proveito de uma situação. Bastante. Né? Principalmente se apoderar do cartão do aposentado. O cartão da aposentadoria. Se apodera do cartão, vai lá, tem a senha, vai lá, recebe e não passa para o idoso. Isso tem bastante. Pessoas que estão com cartão do idoso. Meu Deus. Existe. Não tem um jeito, não tem, né? É difícil, né? Um jeito assim para proteger mais, né? O idoso nessa situação, porque ele dá o cartão, né? Muitas vezes o idoso tem medo também de denunciar o próprio filho, né? É amor, né? Então, acaba aceitando aquilo para não ficar contra o filho, então acaba aceitando. Infelizmente. São casos que a gente não quer acreditar que aconteçam com frequência, mas lamentavelmente acontecem, né, dona Nair? Então aí para a gente ver bastante. Prestar. Agora, quanto ao empréstimo, as pessoas têm que tomar muito cuidado também, que isso, quem me alertou foi alguém dentro do INSS mesmo. A hora que vai fazer o empréstimo, colocam folha junto e a pessoa acaba assinando. E essa folha assinando é o direito de descontar na folha de pagamento do idoso de associações fora da cidade, que não traz benefício nenhum para o aposentado.
mas que continuam descontando porque assinou lá atrás junto com o empréstimo. Então, isso foi me alertado com pessoas de dentro do INSS que estava acontecendo isso. É outro golpe. É outro golpe, sim, outro golpe. é golpe. Bom, a senhora trouxe aqui gentilmente hoje, queria falar um pouquinho sobre esse jornal, queria mostrar aqui o Jornal da Associação, está aqui uma edição recente, né? Tá bem aqui. E eu estou vendo aqui, que cai no dia do meu aniversário aqui, ó, dia 8 de junho, um bingo beneficente. Se é uma coisa que o pessoal gosta, é um bingozinho. Sim, né? É um gosta. binguinho. Principalmente a pessoa idosa gosta bastante. Então, e esse bingo aí vai ser revertido, o total desse bingo vai ser revertido para compras de cadeira de roda, andador, colchão hospitalar, que a gente está precisando. A gente tem empréstimo desses itens, desde bota ortopédica, andador, muleta, todo a gente tem empréstimo, sem custo. Então, a gente costumou emprestar, então agora não pode parar, né? E a gente está sem. Nós estamos sem cadeira de banho, nós estamos sem o andador, colchão hospitalar também está sem, e a turma procura muito. Infelizmente, depois da pandemia, a gente tem visto que muitas e muitas mais pessoas acabam indo para a cadeira de roda. Tiveram AVC, não sei se é da Covid, o que aconteceu, que as pessoas estão muito mais indo para a cadeira de roda. Dependentes da cadeira de roda. Dependentes da cadeira de roda. E nós estamos sem, e com o total desse bingo eu vou comprar mais cadeira de banho. Nós temos a parceria com o Celso do Lacre do Amor, que a gente junta as tampinhas de lacre para adquirir essas cadeiras de roda. O Celso acaba comprando e passando para a gente também. Aliás, todas as entidades de Limeira recebem dessa campanha, a campanha Lacre do Amor. O Celso do Libertadores do Riso que faz isso aqui em Limeira. Mas não está dando. Nós temos pouco, nós estamos precisando de mais. Que coisa. Estou vendo aqui também um assunto que me chamou a atenção, entre os artigos, as informações desse jornal. Estou vendo um aqui sobre depressão na terceira idade. Depressão na terceira idade. Que é outra questão a se considerar, né, dona Nair? Também. É aquilo, o idoso fica muito dentro de casa, acaba entrando em depressão. O idoso precisa procurar companhia, precisa ter amigos, precisa sair. Existem os grupos de terceira idade aqui em Limeira, que o idoso, se procurar um grupo, vai fazer amigos e acaba melhorando. Mas a depressão na terceira idade existe sim. Queria tocar num ponto para a senhora, que uma época eu deixei de frequentar uma paróquia e fui frequentar outra paróquia aqui em Limeira. E me chamou a atenção pela forma com a qual os leigos dessa paróquia acolhiam os novos fiéis que iam lá para as missas. E me chamou muita atenção porque é uma forma completamente diferente em relação àquela. Eu não estou dizendo se é melhor ou pior. Eu estou dizendo assim, uma forma mais alegre, algo mais assim, realmente fraternal. Acolhida melhor. Exatamente. Isso é importante também, né, dona Nair? Sim, também. Você se sentir incluído. Sim. A gente vai a qualquer lugar que for bem acolhido, a gente volta. Eu, principalmente, se eu for no lugar for bem acolhido, eu estou voltando. Se eu não for, tchau, não volto mais e pronto. Isso não é só na igreja, isso é em comércio, isso é todo lugar. Sim. O acolhimento faz a diferença, é o que eu falo lá para os meus diretores. Além da gente ter que dar uma boa acolhida, lembrar que nós estamos trabalhando com pessoas idosas. E a pessoa idosa é mais sensível. Então, ela gosta de um abraço, de um sorriso. Então, as pessoas se sentem bem no lugar assim. Eu tive pessoas que eram sócios nossos, saiu de ser sócio, foi para outro lugar e voltou. Ele falou da diferença, do acolhimento que ele tem na associação. E isso foi muito importante para nós, que é aí que a gente procura melhorar mais e mais ainda. É interessante porque hoje em dia existe algo terrível, que a gente fala de redes sociais, né, que é a questão do cancelamento. Né? De repente você simplesmente é cancelado de uma rede e tal. Mas, assim, existe o cancelamento também na vida palpável, na nossa vida cotidiana. E o idoso, em algumas situações, quando ele se sente cancelado, e cancelado agora eu quero explicar melhor, ou seja, ele se sente
rejeitado, né? Alguém inexpressivo, né? Que não merece, às vezes, um olhar de uma outra pessoa. Sim. Né? E aí que entra a depressão. Exatamente. Aí que a pessoa acaba ficando deprimida, porque ele sentiu que ele foi rejeitado. Isso é perigoso. Isso tem que tomar cuidado. Porque tinha uma série que eu assistia quando era jovem, era um agente, né? E esse agente, às vezes, era submetido ali aos bandidos e tal, era cômico, né? E aí um dia ele estava entre a vida e a morte, aí o bandido falou para ele, como é que você quer morrer? Ele falou, de velhice. Né? Então, aí está o negócio. E esses dias, falando com a Viviane Batistella, que é psicóloga, ela fala com a gente de São Paulo toda semana, e ela falou disso mesmo, da gente ter vontade de viver. E eu vejo alguns depoimentos pela internet. Esses dias eu vi um da Hebe Camargo, belíssimo, falando da vontade de viver que ela tem. Sim. E eu acho que isso também deve ser considerado, né, dona Ana? A pessoa tem que ter vontade, tem que prolongar a vida. Com certeza. Logo que o meu marido morreu, eu entrei em depressão. A falta do companheiro, enfim, claro. 54 anos junto foi difícil. Mas aí, de repente, eu parei e pensei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho muito que contribuir ainda, eu posso ajudar muita gente ainda, e eu agora vou pensar só em mim? Não, eu tenho que pensar no bem comum de todos. Levantei a cabeça e fui em frente. E não é porque eu sou idosa que eu não gosto de um barzinho, de uma balada e tudo, eu gosto. E vou. Até eu falei que eu estou cansada de ser parada em bafômetro, como se eu fosse uma alcoólatra. Então, é normal de sexta-feira eu parar no bafômetro. Eles me param, porque hoje a pessoa idosa bebe também, gosta de beber um pouco. Claro. Mas a vida para mim continuou. Eu continuo, eu viajo, eu passeio, eu tenho meus grupos de amigos e tudo. Mas eu tive que fazer isso, porque eu tinha uma escolha. Ou eu me enfiava num buraco, na depressão, ou eu ia viver. E eu escolhi por viver, então eu continuo. Dona Aí, eu tenho visto, né, várias publicações, vários artigos a respeito do idoso dar risada consigo mesmo. E eu brinco com a minha esposa que esses dias nós recebemos um vídeo muito engraçado de um casal de idosos que voltou completamente embriagado em casa, o cara quer subir a escada, cai, a mulher quer... Bom, enfim, ela chama Edna e ele chama Ernesto. Então, às vezes eu brinco, quando eu faço alguma coisa errada, ou a minha mulher, eu chamo ela de Edna e ela me chama de Ernesto. Por essa brincadeira. Sim. O bom humor, tem gente que se cobra muito a vida inteira. Quando chega nessa idade, né, na aposentadoria, uma vida... Claro, ela não fica mais tranquila porque você se aposenta, mas pegar mais leve. Tem muita gente que se cobra ainda de desempenho, disso e tal, e não desacelera, dona Nair? Sim, tem bastante. Tem bastante pessoas que ainda se sentem jovem. Tem o espírito jovem, mas o corpo já não ajuda mais, né? Perfeito. Então ele se cobra bastante, ele fica bravo, ele acha que ele é capaz de fazer sozinho. Esses dias eu fui ajudar um senhor, vai fazer 100 anos a semana que vem. Eu fui ajudar ele a levantar, ele ficou bravo. Ele falou, não, eu sou capaz ainda. Inclusive é um engenheiro muito bom, que ele que fez a engenharia lá da Barra Bonita. Foi tudo ele que fez. Homem inteligente, o que ele faz? Todo dia de manhã ele levanta, faz os exercícios, a caminhada, e ele vai no computador, ele relata o dia dele. Dia a dia ele vai relatando, ali para ele não esquecer. Mas ele tem 100 anos, ele lembra todas as contas da engenharia ainda. Beleza. Muito, mas o corpo já não ajuda mais. Claro. Mas a cabeça dele está excelente. Então as pessoas se cobram assim no corpo também, porque a mente pode ser jovem, mas o corpo judia. Então, mas a senhora falou uma coisa, quanta história de vida, né? Quanto aprendizado eu estou recebendo aqui hoje, né? Quando a senhora ligou a chave de não, eu tenho mais com que contribuir, sim, né? Porque não adianta ficar em casa aqui. Lógico, a gente vive, evidentemente a gente vive o período de luto. Eu perdi minha mãe faz 2 anos, até hoje assim a gente acha falta. A gente acha falta, né? A gente era muito próximo, lembra de tanta coisa, que é o grande legado, né? Transmitir para os filhos amor, educação, etc. Mas em torno disso, dona Neira, eu percebo também que nós falamos dos filhos em relação aos pais, mas também existe caso com viés contrário, por exemplo, pais que também simplesmente não têm mais paciência com os filhos e aí se isolam. Sim, não tem paciência com os filhos, com os netos, onde acaba tendo conflito familiar, não é? Então eu acho que
Ambos os lados tem que ter. O filho tem que entender que a mentalidade do pai é diferente. O pai tem uma experiência de vida mais diferente do que hoje. Hoje é tudo muito moderno e tudo. Então, o idoso tem que aceitar que hoje mudou muito. Hoje é tudo muito mais moderno. E, às vezes, tem idoso que se apega muito lá atrás, no passado. Ah, isso você tem. E aí é onde fica... Particularmente, eu acho péssimo. Acaba sendo cri-cri, né, da história, né? Ah, porque você tem, porque o seu avô, porque o seu bisavô, porque não sei o quê. Eu falei, já foi. Sim. Você já foi, você tem que se adaptar. Tem que se adaptar, tem. O idoso tem que acompanhar as mudanças. Você vê, hoje tem a internet, e no tempo nosso lá atrás não existia nada. O celular, tudo isso não existia. Hoje o idoso tem que estar antenado em tudo, tem que participar dessa vida moderna que tem hoje. Aí ele consegue, com os netos, conversar e ter um papo diferente. Agora, se ele for tentar, tempo lá atrás, conversar, querer passar para o neto, não dá certo. Não dá, né? Não dá certo, há conflito. Até porque as coisas são muito diferentes, né? Do ponto de vista, assim... bom, existem produtos hoje que nem... A pessoa nunca viu. Sim, né? Tem gente que nunca viu uma fita cassete, por exemplo. Não, eu tenho lá em casa bastante ainda. Tem um monte aqui também, mas tem. Nunca viu. Você fala, não, mas eu tenho isso os gravado. Os bolachão, né? Os LPs, né? Que tem ainda, né? São épocas. Que está voltando agora, né? Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo época pior ou época melhor, são épocas diferentes. Sim, diferente, completamente diferente. Melhor essa? Não sei. Hoje todo veio para melhorar, mas também para piorar. Hoje nós temos os golpes mesmo, foi tudo essa melhora que teve. A mídia hoje mudou muito. O tempo nosso era o rádio só e pronto. Televisão branca e preta, não tinha mais nada. Então, mas hoje não. Eu lembro quando veio a televisão a cores, que eu achei que qualquer televisão ia entrar televisão a cores. Eu fiquei até de madrugada esperando para ver a televisão colorida. Aí depois que eu fui entender que não, que eu teria que comprar uma televisão diferente. Entendi. Então, o tempo nosso era muito diferente. E hoje em dia também a gente tem que comprar um aparelho diferente para ter acesso a uma outra tecnologia que vem. Sim. Hoje os idosos estão aí todos com o celular no bolso, e antenado e tudo, mudou muito. Outra coisa, o espaço reservado para idosos, gestantes, etc. A senhora já tocou nesse ponto, mas existe um desrespeito muito grande em relação a isso. E se é uma coisa que... E tinha um idoso, aliás, ele trabalhava não, ele ajudava as meninas, quando eu trabalhava, aí no banco, exatamente por causa da preferência das filas. Hoje em dia a gente faz muita coisa pelo celular, paga a conta, paga pelo celular, é mais fácil. Mas esse desrespeito com vaga de idoso, por exemplo, para estacionar automóvel, é cultural, não é? Ninguém leva isso em consideração, que um dia vai ser idoso? Infelizmente, sim. A gente vê as pessoas que, principalmente em vaga de deficiente, né? Também. Às vezes o meu carro tem vaga de deficiente, porque eu tive uma lesão na coluna, então se eu ficar muito em pé, eu perco o equilíbrio. Mas eu uso só quando é muito necessário. Do contrário, não, porque eu sei que existem pessoas que estão na cadeira de roda, existem pessoas que estão diferentes, que necessitam daquela vaga. Mas as pessoas não têm consciência, não. Infelizmente, principalmente jovem. Jovem usa a vaga de idoso, não respeita. Eles acham assim que, imagina, para quê? Por que o idoso vai ter o privilégio de ter a vaga? Mas ele ficou idoso, e daí? Ele tem direito. Mas os jovens, não. Nessa palestra que eu tive com os alunos da Unicamp, a gente tenta muito passar para eles o que o idoso sente no dia a dia. Nós colocamos peso nas costas do aluno, fizemos o peso, para ele sentir como o idoso sente. Aí o Dr. Marcelo ainda falou, eu paro o meu carro, eu ajudo um idoso a atravessar uma faixa de pedestre. Aí eu falei que eu também faço isso, mas eu esqueço que eu também sou idosa. Aí o risco de um carro pegar 2 idosos é maior, né? Mas eu faço isso sim, eu ajudo, porque eu tenho minhas dificuldades, mas tem gente que tem muito mais. Eu ajudar um cadeirante a atravessar uma rua, não me custa, gente. E os jovens deviam fazer isso como exemplo, porque todo jovem tem dentro de casa o pai, a mãe, um avô, uma avó, que precisa desses cuidados também. Às vezes eu vejo essas maldades que fazem, por exemplo, contra as mulheres, né? Jovens, espancamentos, cenas de agressividade e tal. Eu fico perguntando, né, será que essa pessoa que agride nunca
claro que teve, né? Mas fico pensando assim, será que ele não pensa na mãe, na irmã? Será que ele não pensa dentro da casa dele também? Então, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade. Eu não sei. Está se faltando muito amor. Ontem eu estava comentando com a advogada nossa, ela falou que está melhorando. Eu falei, infelizmente não está piorando. Eu também acho. Eu achei que depois da pandemia as pessoas iam sentir mais amor e ajudar mais, mas não. A violência está muito, infelizmente. Falta amor. Se matam com uma facilidade. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas que para pegar uma faca e esfaquear, como se fosse normal. Então é difícil para a gente aceitar isso daí. Infelizmente é mais a mulher mesmo que está mais assim, o homem está achando que a mulher é dele e não aceita, é parte que não pode aceitar, não pode achar que ninguém é dono de ninguém. Então, mas infelizmente os homens, principalmente os ciúmes, achar que a mulher é propriedade, então está se matando muito. Infelizmente isso está acontecendo. Minha vida, lamentavelmente, quanto mais a gente frequenta a internet, mais a gente percebe quanto a vida é frágil, né, dona Ana? Bastante. Quanto é frágil. Bastante. Nós não temos assim. Não estamos é nada, aqui né? hoje, daqui a pouco a gente não sabe o que acontece. É um acidente, é morte, é briga em trânsito. Então a gente não sabe mais o que pode acontecer. Infelizmente. E uma intransigência, assim. Outra coisa, a senhora falou de pandemia. Sabe uma característica que eu tenho isso muito claro aí depois da pandemia? As pessoas se tornaram muito, na minha modestíssima opinião, muito mais egoístas do que já eram. Bastante. Eu vejo muitas cenas, assim, menções muito egoístas. A pessoa só pensa nela. Sim, não enxerga o próximo. Não. É aí que eu falo, é falta de amor. Falta de amor. Acabou o amor, não existe mais. As pessoas estão abandonando muito Deus, que é a prioridade, né? Porque só de você se lembrar, não precisa lembrar da Bíblia, os ensinamentos, não, lembra de algumas passagens só, é o suficiente, seria, né, o suficiente para a pessoa... Amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. Se não está amando a si mesmo, como que pode amar o próximo? Não faça para o outro aquilo que você não quer para você, ou para alguém próximo de você, né? Alguém próximo de você. Dona Laia, presidente da associação, fiquei muito feliz em recebê-la aqui, Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas Idosos de Limeira. Vou passar para o meu companheiro Bontorinho aqui também, para a gente divulgar daqui para frente cada vez mais. Trabalho nosso. O trabalho que vocês fazem, que é excepcional, como eu falo. Vem do tempo do João Valdir de Moraes, nosso querido amigo, né? Sim, o João Valdir era muito amigo. Muito amigo. Sempre. Ele estava sempre na casa do meu cunhado, Vicentinho Metitier. Isso, então, eles eram grandes amigos e eu estava sempre junto lá com eles também. Nossa hora da notícia, né, J. Neto? É isso mesmo, a hora da notícia, sempre às 5 da tarde. O João saía com a unidade volante, ia fazer as entrevistas dele no rádio, depois veio o celular. Quantas vezes foi até a minha casa me entrevistar? Que bacana. Era um grande amigo. Agora, Roberto, eu queria muito assim deixar as pessoas, convidar as pessoas para o nosso chá beneficente, o nosso bingo beneficente, que isso para nós é muito importante. Eu falei assim que eu não recebe o dinheiro lá e eu não vejo nada, porque é tudo assim revertido para alguma coisa já. Então eu estou precisando também de prenda para esse chá beneficente. Se alguém puder colaborar com a gente, eu agradeço muito. Vou falar ainda hoje com a minha esposa sobre isso, para a gente tentar, ela tem a rede de amigas, aí, fazer contato, aí, que é muito bom. Ontem eu tive uma pessoa que foi buscar uma cadeira de roda e uma cadeira de banho lá, que é uma pessoa que me ajuda muito. Sempre ela está mandando prendas para mim, para esse chá. Ela falou, olha, eu ajudei sem intenção e agora eu que estou precisando. Eu falei, então, mas aí a pessoa ajuda sem intenção de precisar. Mas a hora que precisa, nós estamos aqui para socorrer quem precisa. Eu já antecipo, eu vou fazer o J. Neto ser meu portador, do lacre. Eu tô com o lacre do amor. O lacre do amor, eu estou com vontade, eu não sei o que fazer. Eu falei, um dia eu vou dar uma destinação para isso aqui. Então eu falo para as pessoas que para muitos é lixo, para nós é luxo. Porque se reverte, já foi comprado 60 cadeiras, né, de roda, já foi comprado para esse ano. E a entrega vai ser dia 27 de outubro, lá na associação mesmo. O Celso leva. E ele parece que comprou 15 de banho também. Ele fala que de tanto eu pedir, ele acabou comprando as de banho também. Então, mas é uma parceria que a gente tem que deu certo, não só para nós, como para as entidades aqui de Limeira, essa parceria deu muito certo.
que as escolas arrecadam bastante também. Essas de banho são tão úteis. A minha mãe chegou a usar. Ela teve um problema de dificuldade de andar, mas não porque não andava, de medo de andar, de medo de cair. E ela chegou a usar essas cadeiras, são muito úteis. E muita gente não dá valor, só pensa na cadeira de roda, mas a cadeira de banho é importantíssima. Sim. A cadeira de banho também, até no vaso sanitário, né? Também. A pessoa usa muito, porque o vaso é mais baixo. Mais baixo. E muitas pessoas, quando chegam a uma certa idade, tem aqueles que põe adaptador no vaso sanitário que acaba levantando. Sim. Mas ele não é tão higiênico como a cadeira de banho, porque a cadeira de banho ele é próprio mesmo para os cuidados de higiene. Puxa vida, olha, fomos parceiros no passado e seguimos com essa parceria a partir de hoje, agora com a diferença que ela será mais intensa, mais contributiva. Eu agradeço. Todo o trabalho de associação. Eu agradeço. Queria registrar aqui a felicidade que eu tive hoje de conversar com a dona Nair. É uma lutadora em prol dos aposentados, pensionistas de Limeira já há muito tempo, mas é uma luta diferente, que às vezes é uma luta silenciosa. É uma luta que a gente não percebe, mas ela chega onde tem que chegar. Isso é importante porque eu vejo tanta gente que faz autopromoção do nada. Dá com essa mão. Exatamente, e mostra essa também, né? Então eu falo, toda que essa mão recebe, essa daqui não precisa ver. Exatamente. Então, Eu vejo muita gente que dá a falsa sensação que está fazendo algo grande, gigantesco e tal, mas não é por aí. Não é por aí. Não. É esse trabalho que a senhora faz exatamente de formiguinha, de chegar, de sentar, de conversar, de acolher, como nós falamos hoje. Sim. Esse é o verdadeiro trabalho. Eu tenho bastante idoso que vai na associação para me dar um abraço. Mas ele se sente importante. Eu tive um senhor que já faleceu, ele ia todo dia me levar uma bala. Eu nunca chupei essa bala que ele me deu, porque ele tirava do bolso com cigarro. E aquela bala cheirava cigarro, então eu não conseguia. Claro. Mas ele morreu sem saber. Mas a felicidade dele me levar a bala todo dia fazia bem para mim e fazia mais bem ainda para ele. Então isso é importante, a gente é acolhida. É um pequeno gesto que tem um enorme significado. Valeu. Dona Ana, espero vê-la mais vezes aqui no nosso Farol de Limeira, também na Tribuna de Limeira. Sorte, sucesso, saúde e parabéns mais uma vez. Obrigada. E a associação está lá de portas abertas. Quem precisar pode ligar, pode ir lá que a gente atende. E também, não esquecendo que nós temos os bailes também. Quem quiser passar umas horas boas, o nosso baile está lá todo sábado, das 19 às 23 horas. Onde que é feito, dona Nair? No salão mesmo, nós temos o salão. A associação conta com mais de 1.000 metros quadrados, está com 1.200 metros quadrados. Nós temos a clínica, que é o prédio do lado, os escritórios e o salão de baile. Reforçando o endereço, dona Nair, para quem ainda não conhece. Rua Fabrício de Góes, 436, e o salão de baile é na Avenida Cônigo Manuel Alves, em frente da Unicamp. Em frente da Unicamp, o ponto de referência nosso é a Unicamp. Perfeito. Valeu. Certinho. Até uma próxima. Obrigada. E assim concluímos o nosso Farol de Limeira especial desta quarta-feira. Voltaremos amanhã às 10 da manhã. Até lá.